nós tivemos, eu estava analisando, conversando com um amigo ontem, nós tivemos um período de prosperidade no governo Renato Amri, nos anos que ele, nos 8 anos praticamente que o Renato esteve à frente da cidade. Mudou o paradigma da cidade, na questão da infraestrutura, na retomada da cidade, no desenvolvimento da cidade. Veio os 8 anos do governo Vitor Lippe, eu já atuando como presidente do orçamento, nós vimos ali o orçamento crescer e, além da questão da retomada do desenvolvimento, foi pensado muito na questão social. Então, nós zeramos as invasões na cidade, desfavelamos a cidade, ou seja, todos os núcleos habitacionais foram revitalizados e transferidos para as moradias. Naquele primeiro momento, 3.600 moradias foram praticamente suficientes. No início do governo Panunzio, a gente concluiu esse trabalho com a construção de mais 7.000 moradias. Essa questão ficou importante. No governo Vitor, as políticas sociais ampliaram para a geração de emprego, renda, tecnologia, implantação do parque tecnológico. A cidade olhou para uma cidade mais tecnológica, vieram as empresas, não só de metal mecânico, industrial, mas as de energias renováveis, Toyota, enfim, a cidade de Sorocaba viveu um pulo nesses 16 anos, quase 20 anos, importante. E aí nós viemos agora num governo Crespo, e no final do governo Panunzio já esteve aí o problema 2014, 2015, 16, a questão 2015 já um agravamento da questão econômica, e o governo Crespo começa negando quase a questão econômica, apenas reclamando que tinha algum déficit, alguma coisa assim, mas projetando para deixar sua marca. A única coisa que ele conseguiu, e como lá, muitos anos atrás, quando ele foi secretário, no próprio Panunzio, lá atrás, quando ele trouxe a questão dos modos, que eram os terminais, e mudou ali o bilhete e tudo mais, e foi um avanço para a época, ele quis também trazer o seu modo, né? Investir na questão do transporte. Nós entendemos, e a cidade entendeu, que não era o momento, mas o senhor Crespo quis deixar a sua marca. E o mais incrível é que a prefeita Jaqueline também, sem nenhum projeto, porque ela, como vice-prefeita, ela não elaborou nenhum projeto para a cidade, ela apenas veio ocupar uma vaga de expectativa, e ela acho que nunca imaginou que o Crespo fosse dar-lhe a cadeira, nem como vice-prefeita, inclusive não dava mesmo, vocês mandaram a cadeira para o vice-prefeito, ela teve que tomar isso através da justiça, depois de todos os problemas que aconteceram. E aí, o que nós tivemos agora, nos 2 últimos anos do Panunzio, a preocupação dele e puxando os 2 freios de mão, ou seja, cortando todos os investimentos de médio e longo prazo que existia na cidade, tentando fazer ali, fechar as contas, com graves problemas já sociais, cortando verba de todas as entidades, agravando mais a crise, ou seja, ao invés de ser ousado, foi próprio da pessoa de mais de 70 anos, nada contra os velhos, mas as pessoas depois de 70 anos ficam muito mais pensando que já está no fim da vida, e a melhor coisa é fechar as contas, como os contadores, os contabilistas fazem, mas olhar para a frente, para os netos, para aqueles que vêm ainda tocar a cidade e ser um pouco ousado. A gente não viu nada de ousadia no governo Panunzio, né? Muito pelo contrário. E aí veio o Crespo, desconsiderando aquela questão que já era grave da economia, e investiu pesado nessa questão do BRT, para tentar deixar a sua marca. Não vai conseguir, porque a marca que ficou foi a péssima possível, cassação de mandato e com muita corrupção envolvendo o governo. E aí o governo Jaqueline vem aí tentando captar para ela esse investimento e essa marca, mas que vai deixar, com certeza, para as próximas gerações pagar essa conta, que são 400 milhões de reais investidos, sem planejamento, e que levou aí o fechamento de muitas empresas, o agravamento, principalmente nos principais corredores, onde gera emprego, renda para a cidade, são os principais corredores da cidade, que agora também, com
como não foi planejado na sua dimensão, a hora que colocar os ônibus rápidos, enormes, ocupando metade da pista, e as outras pessoas com seus veículos e motos vão ficar com outra metade, vai ser um trânsito caótico permanente na cidade, e isso vai ser muito sério. Eu estou dizendo aqui, como urbanista, que o trânsito será caótico a partir da volta da normalidade, ou seja, que já tem data marcada, Oliveira. Esse isolamento social nosso, ele acaba exatamente no dia que abrir as escolas. Então, o isolamento que nós estamos agora acontecendo, que está agora todos observando, ele já tem data. Ninguém diz, mas será o dia da abertura da volta às aulas, porque daí não tem mais a razão de ser, né? Porque as crianças vão para a escola e vão voltar para casa. Não existirá mais isolamento, teremos que enfrentar essa situação. Provavelmente, pelo governo do Estado, será em setembro, aí, final de agosto, tem um pouco mais de 30 dias, e aí ficará para os próximos anos essa questão que nós teremos que enfrentar, que é o subsídio no transporte coletivo e o trânsito caótico na cidade. Hélio Godoy, advogado, urbanista, especialista em gestão pública, analisando esse atual cenário, onde a Prefeitura de Sorocaba vai renovar o contrato emergencial com a Sorocaba Transportes Urbanos, que terminaria no próximo dia 3. Com isso, a empresa responsável por 60 linhas, com predominância nas regiões Oeste, Sul e Leste da cidade, vai continuar operando o lote 2 do sistema de transporte coletivo da cidade de Sorocaba. Chamo você mais uma vez, a sua atenção para que você acompanhe o rmsnews.com.br pelo nosso portal rmsnews.com.br ou pelas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter ou no Spotify. Compartilhe esta ideia. Muito obrigado sempre pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha diariamente. E vamos a outra informação. O Ministério da Saúde credenciou 1.302 municípios para a implantação de 1.615 centros de atendimento para enfrentamento da Covid-19. Com isso, o governo federal prevê um orçamento de 432 milhões e 400 mil, ou seja, a portaria que libera a verba indica os locais onde deverão ser estruturados os centros, foi publicada no Diário Oficial dessa semana. O Fundo Nacional da Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência de recursos aos respectivos fundos municipais e distrital de saúde. Hélio Godoy, como você analisa as políticas públicas adotadas pela prefeita Jaqueline Coutinho na cidade de Sorocaba, Hélio? Essa relacionada à saúde, Oliveira? Hélio? Sim, essa exatamente relacionada à saúde, né? Exato, é o que eu disse, eu estou dizendo com você aqui. Talvez você possa ter um problema aí na questão do seu áudio. O que eu coloquei, vamos lá, Hélio. O que eu coloquei é que o Ministério da Saúde ele credenciou 1.302 municípios para a implantação de 1.615 centros de atendimento para o enfrentamento da Covid-19. Para isso, o governo federal prevê um orçamento de 432 milhões e 400 mil reais. E eu pergunto justamente, vou nessa linha para que você possa analisar como você tem visto as políticas públicas adotadas pelo governo Jaqueline Coutinho em relação à cidade de Sorocaba no enfrentamento à Covid-19. Oliveira, embora com um certo atraso, verificado, indecisão no começo, mas isso foi próprio do Brasil todo, até porque o governo federal também estava indeciso de como fazer o enfrentamento, existiam muitas controvérsias, né, naquele período, mas a Santa Casa de Sorocaba, eu acho que foi um braço importante para conter essa indecisão, porque a Santa Casa
através do Padre Flávio, sua equipe, liberou, através de um procedimento mais ágil com a prefeitura, com os novos leitos. Eu acho que isso foi fundamental. E depois a implantação desta retaguarda, desse local especial na Nogueira Padilha para o Covid-19 foi importante, a Santa Casa foi importante. Eu acho que o hospital também regional deixou um pouco a desejar, porque o governo do estado poderia ampliar as suas vagas, porque são 48 municípios para 30 vagas, praticamente menos de uma vaga por município, quer dizer, muito pouco o governo do estado que tinha espaço ali para 90 vagas. Então, ficar apenas com 30, eu acho que o governo do estado poderia ter feito um esforço um pouco maior na região metropolitana. O hospital de campanha também, que chegou a ser ocupado quase na sua totalidade, foi importante. E agora o governo federal, abrindo essas possibilidades, eu acho extremamente importante, até porque eu acho que o governo federal deveria já estar coordenando principalmente a compra de remédios, de suprimentos, poderia ter um custo muito menor. Aí o governo agora está abrindo, há 20 dias já abriu uma ata de preços para que possa abastecer os municípios com remédios exatamente para o combate. Mas a nossa preocupação, Oliveira, é o seguinte: quando ocorrer e está próximo do fim do isolamento social, a cidade precisa estar preparada, porque nós estamos vivendo ainda o meio da pandemia, os governos estaduais, principalmente, vários estão desmontando as suas instalações, desmobilizando os médicos e não estão contando de forma alguma com o agravamento da crise, uma possibilidade. Eu acho que esse desmontar é bastante temerário, eu acho que precisava ter aí um cuidado. E suprimentos, ou seja, nós tivemos aí no começo muitas mortes do pessoal da saúde por falta de EPIs, por falta de treinamento. Agora, graças a Deus, isso já melhorou, já diminuiu aí 15% a 20% as mortes relacionadas a médicos, enfermeiros e pessoal da área da saúde. Eu acho que é importante. Aprendemos com o erro, mas eu acredito que precisa o município estar ainda atento, porque o vírus ainda não foi embora, Oliveira. Acaba de chegar uma informação do governo do estado. A região de Sorocaba se manteve na fase laranja. Segundo as informações divulgadas pelo governo, o município já havia aplicado as medidas na última semana, quando a prefeita Jaqueline Coutinho anunciou a reabertura do comércio não essencial durante coletiva. No dia 25 de maio, o governo informou que Sorocaba estava na fase laranja. Portanto, notícia que acaba de chegar: o governo de São Paulo mantém Sorocaba na fase laranja. E segundo essas informações divulgadas pelo governo de São Paulo há poucos minutos, havia alguns setores que já acreditavam num avanço de Sorocaba para a fase 3. Mas a gente percebe que o governo vem trabalhando de forma cautelosa nessa questão, né, Hélio? É importante essa forma cautelosa, porque desmobilizar pode vir ter um surto, e aí ninguém aguentaria mais voltar com a fase vermelha. Então, é melhor que nos mantermos na fase laranja e gradativamente saindo dessa situação, porque um agravamento agora seria a falência de muitas empresas, seria uma situação que ninguém está suportando psicologicamente, agravar, mas também nós esperamos que a sociedade, e agora eu acho que já é uma praxe, as pessoas tomando mais cuidados. Esses cuidados vêm para ficar: lavar as mãos, higienizar, evitar aglomerações. E aquele que se sentir, isso é uma cultura oriental, no Japão, se a pessoa estiver com gripe, já não vai para o trabalho, porque sabe que pode contaminar ali o seu espaço. E aquele que, se não estiver sentindo bem, já proteger a sua família, o seu trabalho. Eu acho que uma cultura nova vem aí, e é bom que a gente... Mas, Oliveira, precisamos ainda que a prefeitura faça uma análise, amplie os horários. Espero que nós estamos esperando que ela amplie os horários de funcionamento de várias atividades para evitar a aglomeração e que aos poucos venham os setores voltando à normalidade com os cuidados devidos para que a nossa cidade, essa
pujante cidade de Sorocaba, que é sede de região metropolitana, possa sair dessa situação e ser aí, como sempre foi, a alavanca da nossa região. Hélio Godoy, advogado, jornalista, urbanista, especialista em gestão pública, foi secretário de Habitação de Sorocaba, vereador, conhecedor profundo da realidade do município, analisando, e hoje, para nossa satisfação, é o nosso formador de opinião independente do rmsnews.com.br, grande parceiro que sempre tem apoiado os nossos projetos. E eu vou dizendo para você que compartilhe essa ideia, você que nos acompanha neste momento. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha aí pelas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, ou no Spotify, ou mesmo pelo nosso portal. Muito obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. Um outro assunto que mexe com a sociedade no dia a dia. Por excesso de cargos comissionados, os 20 vereadores da Câmara de Sorocaba têm até o dia 31 de julho para indicar um de seus 5 assessores para exoneração. A determinação partiu do presidente da Casa, vereador Fernando Dini, após notificação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Conforme documento da presidência da Câmara, assinado na última quarta-feira, caso os vereadores não apresentem um assessor de seu respectivo gabinete, que deverá ser exonerado, sofrerá exoneração de forma compulsória o assessor com menos tempo de gabinete. É uma decisão difícil, Hélio Godoy, de ser feita, e como vê aí esta decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo? Oliveira, cada vez mais quem atua na política tem que ser mais altruísta. Eu acho que os vereadores de Sorocaba deram um exemplo muito ruim essa semana, esses dias, no manter, principalmente, Oliveira, não só os seus próprios salários, salário do prefeito, dos secretários, mas na fala de algumas lideranças ele dizia o seguinte: é o teto da administração pública que estava em jogo. Ou seja, nós temos, Oliveira, entre os 12 mil funcionários públicos, nós temos mais de 1.000 funcionários que ganham quase no topo, ou seja, mais de 20 mil reais. Então, esta aprovação desse projeto dizia também de manter esses privilégios, e a Câmara fez essa votação que eu achei que poderia ser mais discutida, mais para o final do ano, quando pudesse se ter aí o tamanho do problema que vai ser enfrentado para os próximos 4, 5 anos para a sociedade sorocabana diluir. Então, os vereadores, com medo das eleições de novembro, quis antecipar, como diz o ministro Salles, passar boiada no momento que não tem as sessões ali abertas, ou seja, estão sendo pela internet, muitas pessoas em casa também. E agora vem essa questão, difícil, mas eu acho que não é tão difícil assim. Hoje, com as redes sociais, com as ferramentas que nós temos, a própria administração terá que cortar na própria carne, oferecer o melhor serviço para a sociedade, usando de menos recursos humanos, aproveitando demais os recursos telemáticos, a internet, os vídeos. Então, certamente, o presidente da Câmara terá que tomar essa decisão e vai tomar, cortar aí, pedir para os senhores vereadores apontar aqueles que vão dispensar e se planejar, planejar no sentido de continuar oferecendo um serviço de qualidade à população com menos mão de obra no gabinete, até porque nós sabemos que é possível hoje, com menos funcionários, prestar o mesmo serviço. Hélio, a pauta já encerrou. Entretanto, acabou de chegar uma notícia agora que vai dar, creio, substância aí para você poder concluir o seu comentário. É notícia quente que acaba de chegar.
Vamos lá, vou colocar aqui. Eu também Pode. recebi aqui rapidamente a notícia, falei, deixa eu passar Tranquilo. já. Vamos, oi, Hélio. Vai Vamos lá, lá? manda lá. Ok, vamos lá. Prefeitura adota ações para cortar gastos e enfrentar a arrecadação. É a informação que acaba de chegar nesse exato momento. Vamos lá. A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Fazenda, Cefaz, estabeleceu na última semana as necessidades de contingenciamento das despesas públicas, definindo um teto de R$ 100 milhões para despesas de custeios e investimentos. De acordo com o titular da Secretaria da Fazenda, Fábio Martins, os estudos para corte e adequação de despesas começaram por volta do mês de abril, considerando o impacto no PIB nacional e os reflexos na economia local, que já sinalizavam a queda na arrecadação de receita do município. Sorocaba, nesse momento, olha, informação quente, Sorocaba, nesse momento, tem estimativa de uma perda de 305 milhões de reais. Por isso mesmo, a Prefeitura está negociando contratos com a parceria de fornecedores e até mesmo utilizando do expediente de corte unilateral de 25% de valores, o que é permitido por lei. Abre aspas, em algumas situações também estamos suprindo contratos de modo a adequar o caixa à nossa realidade. Fecha aspas, é o que disse o secretário Martins. Eu estou colocando a notícia no ar, vou ler para que a gente possa ter um entendimento. Vou continuar. A medida visa controlar a evolução de despesas públicas a fim de torná-las compatíveis à realização efetiva da receita. Com isso, a Prefeitura de Sorocaba continua conseguindo cumprir com suas obrigações frente aos cidadãos, garantindo o acesso aos serviços essenciais. Segundo Martins, o limite de gasto se estende ao custo geral da máquina pública e investimento em obras, não considerando as despesas com saúde, educação, encargos sociais, pessoal, zeladoria da cidade e pagamento de dívidas obrigatórias que continuam sendo o foco da administração. Abre aspas, até que... Olha só, essa aspa aqui é interessante. Até que consigamos equilibrar as contas públicas, manteremos o cinto apertado, reforçou o secretário da Fazenda de Sorocaba. Eu vou pedir para a nossa equipe, Hélio, cortar a câmera para você, para que nos faça entender e compreender esse cenário, essa última informação que acaba de chegar. Eu quero focar no Hélio agora para que ele possa analisar esse cenário. Oliveira, como ex-presidente do orçamento, que fui por 7 anos, e por analisar o que vem acontecendo no Brasil, nós percebemos aí que a prefeitura está cortando, ela já deixou de arrecadar 305 milhões, que corresponde a 10% do orçamento. Isso pode chegar a 20%. Pode chegar a 20%. É o primeiro corte. Desses 20%, o governo federal, que é responsável pela guerra contra o Covid, vai recuperar para a prefeitura cerca de 7%, 8%. Então, vai ter uma recuperação do governo federal de algum recurso, mas não os 20%. Talvez menos da metade dos 20%. Ou seja, há de se cortar mais ainda. Por isso que nós falamos agora há pouco, que dar sequência a alguns projetos voltados à mobilidade e que vai ter uma contrapartida importante do Tesouro Nacional foi muito errado, foi muito temerário e será um alto custo para a sociedade. Por outro lado, a Câmara votar projeto e manter os privilégios de secretários, de teto do prefeito, e por trás disso estão mais de 1.000 funcionários que ganham altos salários da prefeitura e que isso corresponde a uma folha de pagamento de 1,5 bilhão, manter isso também foi temerário. Então, por isso que eu falei agora há pouco que seria melhor esperar o final do ano para ver como a cidade poderia sobreviver. Por quê? A folha de pagamento não pode ultrapassar o limite da receita corrente líquida,
da prefeitura e já está próximo dos 50%, e isso pode viabilizar aí e terá que ter a prefeitura, num caso mais grave, mais drástico, dispensar funcionário público, mesmo com estabilidade em Oliveira. Então, o que vem pela frente aí não é brincadeira. Então, essa perda de receita pode vai trazer atitude drástica para o começo do ano de 2001 para Sorocaba. Hélio, com esse cenário aí, você também vê a possibilidade do 13º do servidor público estar comprometido nesse ano? Muito provavelmente, Oliveira, o servidor público poderá já começar a fazer um caixa que provavelmente o seu 13º será parcelado. Eu acredito que não só o 13º, mas também o salário de dezembro poderá ser parcelado para o início do ano próximo, porque eu não acredito que com essa perda e com os compromissos, chegando um pouco tarde esses cortes que deveriam ter sido já implementado logo no começo da pandemia, eu acho que chega um pouco tardiamente, até porque isso poderia ter um reflexo político negativo para a prefeita, que eu acho que é pré-candidata à reeleição. Então, está se jogando mais para o final do ano. Mas como as eleições também vão acontecer no final do ano, vai pegar um ápice, vai pegar um momento muito difícil. Então, teremos debates difíceis, mas é preciso, pessoa de responsabilidade, chamar a atenção da nossa sociedade para o futuro. Medidas drásticas e não eleitoreiras terão que ser tomadas agora, caso contrário, o futuro para 2021 será ainda mais tenso. Oliveira. A prefeita, nessa semana, quando do erro do BRT, ela disse o seguinte: a culpa não foi minha, não foi do governo Jaqueline, foi do governo Crespo. Nesse caso aqui, ela vai poder atribuir a quem a responsabilidade? É lógico que a gente sabe que não é totalmente dela, tem uma conjuntura. Mas o fechamento do caixa é dela. O ano completo é dela. O orçamento foi administrado por ela. E aí? Oliveira, não há governo Crespo e governo Jaqueline, Oliveira. Existe um governo Crespo/Jaqueline, que foram os dois que foram eleitos para fazer a gestão dos 4 anos. Não há de se falar que existe alguém eleito antes e depois outro eleito. Foi uma chapa que foi votada, foram eleitos tanto o prefeito Crespo como Jaqueline, com uma pauta, com um projeto para 4 anos. O Crespo executou por um período e a Jaqueline está executando esse projeto por esse ano. Se for desastroso, será para os dois.